boa noite. Bem-vindos a Para Cá dos Montes, uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM e que esta semana conta com Domingos Carvas, Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa. Muito boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui esta noite. O Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, antes de ser Presidente da Câmara Municipal, que sucedeu a José Marques nos destinos da autarquia, foi também Vice-Presidente durante 12 anos e Presidente da Junta de Freguesia durante 8. É ainda Vice-Presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro e Sabrosa este ano assinala os 500 anos da viagem de circunnavegação de Fernão de Magalhães, afirmando-se como berço do navegador português. É, aliás, Fernão de Magalhães e Miguel Torga que contribuem ativamente para a identidade deste concelho vinheteiro, com pouco mais de 6.000 habitantes. Sr. Presidente, eu começava precisamente por questionar relativamente a Fernão de Magalhães qual é a importância da figura de Fernão de Magalhães para a vila de Sabrosa e, no fundo, também para a região. Boa noite, antes de mais, e agradecer ao Luís Almeida pelo trabalho, pelo excelente trabalho que tem feito no território, sobretudo onde eu o conheço melhor noutras andanças, como Presidente da Associação Valdouro, e que nos tem preenchido no território, que é o que faz falta também, é aportar ao território valor, pessoas, competências na área da cultura, na área das artes, e é isso que tem feito e que o território penso que ainda não lhe terá agradecido o suficiente para que eu nunca gosto de falar de um saldo, mas penso que se tivéssemos que falar de um saldo, provavelmente o saldo ainda estava do seu lado, porque penso que os municípios e o território em si ainda não terá reposto tudo o que o Luís tem dado ao mesmo território e em particular à região do Douro. Muito obrigado, também em nome da Associação Valdouro. Depois, as comemorações dos 500 anos e o que Magalhães dá ao território. Nós, a partir de 2005, como disse na introdução, faço parte deste executivo desde 2005, entramos, eu e o professor José Marques, numa lista de independentes, num movimento independente esse que veio a fazer um mandato de 2005 a 2009, ingressando depois nas listas com o Partido Socialista. E nessa altura nós tivemos como grande preocupação trazer ao território projetos âncora. Projetos âncora que viessem de alguma forma a ajudar a desenvolver e a crescer e a tirar do anonimato, como nós costumamos dizer, colocar no mapa o município. E acho que o conseguimos fazer, e conseguimos fazer precisamente trazendo para a Ribalta nomes que têm peso na comunidade, têm peso na comunidade local, regional, nacional e internacional, como é o caso de qualquer um deles. No caso de Magalhães, independentemente da figura, independentemente das contradições, nós somos um povo com memória. E dentro dessa memória coletiva, para nós, efetivamente, Magalhães é Sabrosa, o seu berço, a sua natalidade é de lá, não temos nada que nos diga que não é. E desse caso nós temo-lo e quisemos trazê-lo para a Ribalta, fazendo com que seja um nome de referência para nós e para o mundo. Ele já o era. Engraçado que era muito mais conhecido, falado, além fronteiras do que propriamente dentro do país. Não se sabe, talvez porque ele tenha feito a volta ao mundo ao serviço de Espanha, mas não será suficiente. Isso porque até tem levado de vez em quando a que surjam umas notícias. Sim, mas que vão colocando em causa algumas... O que está aqui em causa é o feito que ele fez, exatamente. Não é de onde ele é. Ele até podia ser, aqui há tempos até dava o exemplo, bom, se realmente Espanha quereria condicionar as comemorações a favor de Elcano ou até de Magalhães, mas do lado espanhol,
porque foi pago por Espanha. Eu pergunto quem é que paga ao Alonso quando ele corre com um carro da Renault. Que é francês. É francês, portanto não vamos agora dizer de que a Renault deixou de ser ou passou a ter o grande feito de ser campeão do mundo. Não, foi o Alonso que foi campeão do mundo e ele é espanhol, não se consegue mudar isso. Essa bandeira que ele traz cravada no seu DNA é espanhola. A como a de Magalhães é portuguesa, não há dúvida nenhuma. E nas comemorações comemora-se muito mais o feito que à época, vista depois de 500 anos, é um feito tremendo, é de um tamanho que hoje, eu acredito, que nós, cidadãos deste mundo, europeus, sobretudo europeus, ibéricos, não sei se conseguiríamos, com os meios que à altura se tinham, se éramos capazes de fazer o que Magalhães e mais 200 e poucos homens fizeram, porque também comemora-se Magalhães, mas no feito ia muito mais gente, iam muito mais homens, iam muitos europeus, italianos, espanhóis, franceses, ingleses, alemães, e uma panóplia de nacionalidades, e que, como é que há tempos o Juan Marchena, um historiador espanhol, dizia, ele não ia sozinho, no mínimo levava um cocinero, no mínimo ele levava um padeiro, no mínimo ele levava alguém que o ajudasse a fazer, quanto mais não fossem também alguns marinheiros, não é? Porque levar uma frota daquele tamanho para tal feito, para tal desconhecido, embora não fosse tão desconhecido para Magalhães como se vai dizendo, pelo menos da parte norte da viagem, haveria provavelmente por parte de Magalhães algum conhecimento de que aquilo já existia. De qualquer modo, para nós a viagem é um feito, trazê-lo para a Ribalta é ótimo, dizer que ele é de Sabrosa é espetacular e que realmente a troco destes nomes, a troco destas âncoras, a troco destes focos, destes faróis, nós conseguimos colocar Sabrosa, um concelho pequeno, no mapa, e com a qualidade e com a determinação e com o relevo, sobretudo, que conseguimos nestes tempos aportar ao território. E como é que a comunidade se tem envolvido nestas comemorações e abordado este feito? Bem, como sabe, não haverá ninguém em Sabrosa que diga que o Magalhães não é de Sabrosa. Portanto, veem com bons olhos um filho da terra, veem com bons olhos os feitos. Nunca se falou tanto de Sabrosa como nestes últimos tempos. Sabrosa conseguiu, à conta de Magalhães, também da capacidade e da competência do Dr. José Marques, mas conseguiu nomear um presidente de uma estrutura de missão. Portanto, não é por o José Marques ser bonito ou feio, é porque conseguiu trazer para o território, trazer para a Ribalta, trazer para a comunicação social, trazer para o país uma figura como Magalhães, trazê-la a falar dela. Ela estava, mas estava apagada, estava adormecida, e o José Marques teve o condão de o trazer para a Ribalta. E nós escolhemos um bocado esses frutos. Hoje, o José Marques é o presidente da estrutura de missão, Sabrosa faz parte da Comissão Nacional, o presidente da Câmara, neste caso eu faço parte da Comissão Nacional para as comemorações do 5º centenário, onde estão ilustres figuras nacionais da política e da história, da Academia de História, por exemplo, da Marinha, da Associação Nacional de Municípios, da Associação Nacional de Freguesias. Portanto, há toda uma panóplia de figuras do país que fazem parte dessa Comissão Nacional e Sabrosa também. Portanto, penso que nos devemos orgulhar disso. Nem sequer devemos ter receio de falar disso, nem disso, nem de outras coisas, desde que seja para enaltecer o nome de Sabrosa. Penso que de Sabrosa e da região. E da região, porque fundo, acaba por ser mais uma dimensão. É transversal. Magalhães é maior, não cabe em Sabrosa. Magalhães era grande demais para caber em Sabrosa e por isso, provavelmente, por seus sonhos serem grandes demais para o concelho tão pequeno, na altura, nem município éramos, porque somos municípios desde 1836, depois da reforma administrativa de Mouzinho da Silveira. Até lá não passaríamos de um pequeno lugar
onde estávamos inseridos no Cimacórrego, Alto Douro Vinheteiro. De qualquer forma, os sonhos dele eram de tal ordem que teve que ir para o outro lado, terá ido para o Porto para Lisboa, para as Cortes, daí a fidalguia e um navegador de reconhecido renome. Até aí se tornou importante falar de Magalhães, porque falar de Magalhães é falar de Sabrosa, é falar de toda essa competência técnica e científica. É uma dimensão que à partida poderia-se não esperar da região do Val do Douro, associada à paisagem e a vinho, mas também aqui a figuras históricas, onde Magalhães e Miguel Torga em particular em Sabrosa. Portanto, Sabrosa acaba por ser um sítio onde temos todas estas dimensões ali condensadas. Sim. Apesar de ser um concelho pequenino, tem tanta riqueza. É pequeno, mas é condensado. Está ali bastante apertadinho e não há dúvida nenhuma de que há bocado eu falava na situação de trazermos ao território ícones importantes que no fundo vão funcionando com projetos âncora. Miguel Torga é outro. Foi outro que não precisou da publicidade do município para ser uma figura mundialmente conhecida, mas Sabrosa precisa de Miguel Torga para que o município seja mundialmente conhecido. Portanto, tão invertidas às vezes aproveitamos para algumas pessoas de má formação, de que fulano ou ciclano se aproveitou do município. Não, nós aqui ao contrário. Nós estamos a aproveitar das figuras que essas pessoas são, do que deram ao mundo, nas suas áreas, na área das ciências, na área da navegação, na área da escrita, da literatura, da poesia, mas que trazem ao território um valor acrescentado. É esse valor acrescentado que nós município, nós, Sabrosa, queremos e queremos continuar. Portanto, achamos que é bom, achamos que tem produzido efeitos bons, espetaculares, temos-nos sentido bem com isso e, na verdade, Sabrosa cresceu, quer em termos culturais, quer em ter ao nível do conhecimento, cresceu nas várias vertentes, fruto dessas duas personalidades que nós soubemos, entre outras, mas neste contexto trouxe ao território um valor acrescentado, que era esse, no fundo, o objetivo que nós tivemos desde o princípio para o nosso concelho. Tem surgido já algumas atividades, alguns eventos em Sabrosa sobre a comemoração da circunnavegação de Fernando Magalhães. O que é que ainda podemos esperar ao longo deste ano? Se é que como sabe, sim, podemos. Nós, aliás, quanto mais revelarmos melhor, quanto mais fizermos melhor. O que é que temos feito? Temos feito sempre com pés e cabeça. Portanto, não esbanjamos dinheiro, porque também não o temos. Queremos ser cautelosos e temos a situação de ir fazendo algo que seja bom para o território, algo que não deixe de caracterizar o que é bom nas comemorações. E nós começamos por organizar um seminário internacional. Estamos com outro que teve a sua abertura ontem, juntamente com a inauguração de uma exposição, de uma grande exposição de uma grande pintora, se calhar um dos maiores vultos da pintura e das artes portuguesa, Graça Moraes. Foi inaugurada ontem, chama-se Terra Mãe, está disponível, gratuita, para quem quiser visitar e apreciar arte ao mais alto nível. Tivemos já ontem também uma intervenção da Clara Rocha, que veio dissecar uma forma diferente de ver o livro A Criação do Mundo, e veio falar de coisas que nós, mesmo tendo lido o livro, não sabíamos, e isso foi interessante. Tínhamos uma sala completamente cheia. Para quem muitas vezes diz que o interior não tem cultura, aqui está a prova. Aqui está a prova. Tivemos duas atividades. Tivemos uma atividade de tarde, que foi o lançamento do seminário e a inauguração da exposição. Infelizmente
a doutora Graça Moraes, ainda a recuperar de um problema de saúde, não pôde estar presente, porque ela tinha estado internada até há muito pouco tempo, mas teve lá o curador, o Jorge, que fez uma apresentação brilhante. Assistimos também a um pequeno documentário feito por ela, por a Graça Moraes, e conseguimos ter dois momentos, um momento de tarde e um momento à noite, ambos com sala cheia, com pessoas da cultura, da literatura, da poesia. Temos lá 23 escritores que vão entre ontem, hoje e amanhã dissecar. Vamos ter lá o Labrinho Lúcio, por exemplo, numa mesa redonda, a falar sobre literatícia, assim, fora dela, os problemas de sermos iletrados ou de não olharmos para a literatura com o peso que ela merece e com as situações que a cultura nos exige. Mas é mais um dos pilares que nos temos concentrado na programação de Torga. Tivemos um seminário no início de março sobre Magalhães, portanto, e era aí que há um bocado estávamos, em que tivemos dois historiadores espanhóis, que não deixa de ser caricato, dois espanhóis a falar de descobrimentos de Magalhães em português, mas e vieram precisamente na altura em que mais controvérsia tínhamos, mas isto também só prova de que realmente falava-se muito, mas pela rama, porque no contexto e no conteúdo não. Eu estive numa cerimónia de apresentação das comemorações em Lisboa, em que estava o Ministro dos Negócios Estrangeiros o português e a Vice-Presidente do Governo de Madrid, de Espanha, a fazer a apresentação das comemorações. Portanto, logo aqui havia uma simbiose, claro, entre os dois ministros, dois representantes do Governo, os dois número 2 do Governo, a falar das comemorações. Portanto, logo aí enterraria qualquer discussão que estaria colocada sobre essa situação. Vamos ter uma exposição internacional, estamos a trabalhar nela, pressupomos que em setembro ela seja inaugurada. E vamos ter um espetáculo também com as Filipinas em Sabrosa, também subordinado ao tema Magalhães, que mundo. Muito bem. E vamos tendo e temos previsto essas comemorações. E depois, para além disso, temos as comemorações com o chapéu da unidade de missão ou da estrutura de missão para as comemorações, que tem, sobretudo na área do ensino, uma panóplia de situações que vai colocar no território sempre que se justificar. Vamos ter a banda da Armada, que se disponibilizou gratuitamente para em Sabrosa dar um concerto. Vai acontecer já em junho, portanto, pressuponho dia 16 de junho. São 107 elementos, portanto vamos ter também essa situação, mas são tudo, sobretudo, situações que não nos acarretam despesa, antes pelo contrário, trazem-nos mais capacidades, mais competências, vão trazer ao território, quase certeza, muito mais gente, nem que seja sazonal, mas o turismo também é um bocado isto. Nós queremos gente, é por isso que nós fazemos as coisas. Nós já somos tão poucos que, se nos desunirmos e se não caminharmos para nos aproximarmos, amanhã vamos ser ainda muito menos. É verdade. Um denominador comum em todos esses eventos, ou na maior parte deles, é o Espaço Miguel Torga. Foi, de facto, um equipamento relevante que nasceu no Conselho, que tem sido potenciado pela Câmara Municipal e é onde fazem também questão que passem todos estes eventos para mostrar não só a importância de Miguel Torga, que é quem está ali a ser evocado, mas de toda a atividade cultural do Conselho. Foi aí que se deu o ponto de viragem ali em Sabrosa relativamente a toda esta dinâmica. É importante. Os espaços onde se desenrolam as atividades culturais foram e continuam a ser importantes. Nós temos um auditório, como sabe. O auditório não é que não tenha as condições, porque tem, reúne as condições mínimas
para receber um espetáculo, e tens recebido com alguma de alguma forma e até com alguma regularidade, mas não há dúvida nenhuma de que o espaço de eleição, não só pelo que o espaço é, mas sobretudo porque o espaço contém, pelo que o espaço contempla, porque Torga está lá. A gente, em cada parede, a gente vê o Torga, vê os seus poemas, vê a sua escrita, não só porque temos lá uma exposição permanente, mas o edifício apela a isso. O edifício, nós podemos ir a falar muito alto, mas entramos ali, parece que entramos numa igreja, parece que entramos num espaço em que o silêncio impera. Eu não vejo lá ninguém. Ainda ontem estávamos lá mais de 150 pessoas. Uns a verem a exposição, os outros à espera que chegasse o momento de ouvirmos a Clara Rocha, e havia momentos de silêncio, momentos em que as pessoas só balbuciam as palavras. Isso também dá a ideia de que espaço é aquele. E quando temos um espaço, independentemente do valor dele, porque o espaço Torga tem duas funções. Tem uma função, ele recebe pessoas da literatura, da poesia, vão lá por Torga, vão lá pela sua obra, vão lá pela sua vida, vão lá pelo que ele foi, pelo que não foi, pelo que leram, pelo que não leram, pelo que ouviram dizer. E alguns vão por Torga e saem por Souto Moura. É verdade. Saem pela arquitetura. Exato. E isso é importante. Assim como há arquitetos, grupos de arquitetos, sobretudo da Escola do Porto, que vão visitar o espaço, um espaço de referência, que também teve como objetivo isso. É um espaço de referência de arquitetura. E quando um grupo de arquitetos vai ao espaço, ele sai de lá, muitas vezes, com o Torga debaixo do braço, que também é essa também a nossa função, intenção. exatamente. A intenção também é essa. E então, se nós temos esta conjugação facilitada, era um erro transportarmos ou transferirmos para outros locais estes inventos, estes espetáculos, estes acontecimentos, sejam eles culturais ou sejam eles de outro índole. Temos o espaço, o polo arqueológico da Garganta. É um complemento do espaço Miguel Torga. Porquê? Porque quem vai ao espaço Torga e de visita num roteiro, às vezes pouco organizado, quando lhe dizemos que temos um polo arqueológico a funcionar, as pessoas também lá vão. Estamos a falar de uma aldeia onde moram 60 ou 70 pessoas. Quando vêm os imigrantes temos lá muito mais, como é óbvio. Mas no seu dia-a-dia. E isso não fez com que não se realizasse lá aquele invento. E um invento foi a recuperação de uma escola primária em que nos chama para outras situações que não têm nada a ver com Torga, embora a Serra seja muitas vezes cantada por Miguel Torga, a Senhora da Azinheira, a Fraga Alta, todas aquelas fragas, a rudeza daquelas fragas, a urze, está lá tudo representado. E quem vai caminhando, dá consigo em frente ao espaço de um polo arqueológico, onde tem referências ao Neolítico, ao Paleolítico. Tudo isto é importante. Casar isto tudo é o que nós temos feito com roteiros, temos feito com alguma imaginação, com muitos flyers, para que quem nos visita tenha essa possibilidade. Mas ainda em relação ao espaço Torga, nós que não trazíamos ali meia dúzia de pessoas, provavelmente por ano, para visitar por fora, ver por fora a casa de Miguel Torga, passamos a ter em média 15 mil pessoas por ano que vão visitar o espaço Miguel Torga. E a casa continua a visitar só apenas por fora, mas também é um espaço que vai passar, está a ser recuperado, está a ter uma intervenção, ao nível arquitetónico, não do edifício em si, mas sobretudo do interior, com a colocação não de uma exposição, mas de um roteiro de casa de escritor, que vai funcionar em complemento com o espaço Miguel Torga, que dista 60 metros. Portanto, e o objetivo é quem for visitar o espaço Torga vai visitar a casa do escritor. Quem quer vir à casa do escritor acaba por ir visitar o espaço Miguel Torga, onde tem sempre
uma exposição, ainda há pouco tempo desmontamos uma exposição da Gulbenkian, que tem uma parceria também connosco nesse sentido, e que começamos a preencher o espaço das exposições temporárias com grandes nomes e grandes quadros. Estava lá Paulo Pomar, estava lá Paulo Arrego, estavam lá autores, pintores de renome internacional que se calhar quantas vezes é que conseguimos ver Não este é tipo fácil, de quadros exatamente. num interior despovoado, muitas vezes num interior que nós costumamos dizer abandonado à sua sorte. Nós não queremos esse estigma, não queremos esse adjetivo, queremos estar muito para além disso. O nosso objetivo é estar para além disso, é darmos, como se costuma dizer, um pontapé na crise e dizer: nós estamos cá, temos cultura, nós temos tudo que os outros têm. Ainda mais 2 ou 3 coisas. Gratuito. Sim, Gratuito. fundamental. Ninguém ali paga um cêntimo. Tem lá exposições maravilhosas para ver, ninguém paga a entrada, ninguém paga a saída. Nós orgulhamos-nos de ter cultura gratuita para toda a gente. Muito bem. E alguma de qualidade, como é o caso do que eu falei. Eu diria quase a toda. totalidade. Muito bem. Já nos fez praticamente um roteiro por todas as dimensões do Concelho de Sabrosa. Faltou se calhar falarmos um bocadinho para o Ovesende, que é uma vila também ali que atrai do ponto de vista turístico. Por exemplo, normalmente ligo à estrada a já lá iríamos É. também. Mas aproveitava também para lhe perguntar, e na linha de todos esses pontos de interesse que evidenciou no Concelho, tem havido um boom turístico no Douro. Como é que Sabrosa, o Concelho, tem lidado com esta nova realidade? Do ponto de vista da oferta, estamos a ver que tem muitos pontos de interesse, mas há outras dimensões quando se fala de turismo. Nós criamos, vem dessa estratégia que foi tomada. Sabrosa não tinha um lugar de visita, tirando a Igreja Matriz, não tínhamos. E hoje, e a casa de Fernando Magalhães, também visitável pelo exterior. E nós, assim, de um momento para o outro, passamos a ter uma data de lugares que são visitáveis. Têm peso histórico, intelectual, académico, como, por exemplo, nós passamos a ter a Casa Aires Torres, Casa Museu Aires Torres, em Parada do Pinhão, que era um desconhecido, mas era um desconhecido para alguns, mas uma pessoa importantíssima para o país, porque esteve nos golpes militares de 31 de janeiro, na Revolução de 31 de janeiro. Portanto, foi um lutador do antigo regime, contra o antigo regime. Portanto, era um democrata, era um homem de liberdades, um militar que em determinada altura se insurgiu contra o Estado Novo e pagou o exílio com isso. Era também poeta, também escreveu, foi autor de 3 livros, e nós recuperamos com algum equipamento da família, algum mobiliário, alguns objetos pessoais, fizemos uma casa-museu tremendamente visitável. Aliás, o Grêmio Literário de Vila Real vai lá imensas vezes e dá-nos um prazer imenso lá ir. Fazem lá as suas visitas e acompanham e sabem já tanto do Aires Torres como nós. Portanto, também aí foi importante. Nós criamos o Espaço Miguel Torga, nós temos o Espaço Interpretativo Fernando Magalhães, no Espaço B.B. King, nós criamos o Parque B.B. King, nós divulgamos todos estes espaços de uma forma, o Polo Arqueológico da Garganta. Portanto, todos sítios que se visitam. A recuperação da aldeia vinheteira de Provesende foi também um marco, na altura, um marco histórico. Provesende hoje é o local de Sabrosa, com exceção provavelmente do Espaço Miguel Torga, que mais visitas recebe. Temos lá um posto de turismo associado com a Douro 21, que faz a gestão e a exploração desse espaço, que serve de espaço de turismo, de um posto de turismo e de um espaço comercial que a Associação explora
com algum merchandising que tem, sobretudo na área do vinho, do qual representa uma data de associados, todos eles produtores vitícolas, ou a maior parte deles produtores vitícolas e operadores de turismo na região. E o que é que nos falta naquele território? Falta-nos um hotel que congregasse todas essas vontades. O hotel está lá, mas tem estado encerrado. Tem estado encerrado, não por falta de clientes. Ele encerrou muito mais por erros de gestão do que propriamente por não ter. Até porque a taxa de ocupação daquele hotel rondava os 30%. Portanto, estamos a falar de uma coisa desse género e que muita falta nos tem feito. Mas não há perspectivas e que notamos. Não, ele tem um projeto na Câmara, o projeto está aprovado, estão com um projeto de candidatura no turismo de Portugal. Aguardamos que eles compraram, entretanto, um terreno adjacente ao hotel, precisamente para fazerem uma ampliação do mesmo, porque passando de 3 para 4 estrelas, tinha ali algumas obrigatoriedades que o anterior não resolvia e que com o terreno lateral vão resolver. Tem, como por exemplo no projeto, uma sala para 800 pessoas, que o Douro não tem, é verdade. Portanto, lá está mais um projeto diferenciado do Douro, porque costumamos dizer, um bife com batatas fritas a gente come em qualquer lado. É verdade. Se calhar um cabrito assado já não comemos em qualquer sítio, um prato mais famoso. Ali é um bocado igual. Um hotel com uma sala para 70, 80 pessoas faz a diferença. Há muito por aí. Passarmos para um congresso em que são necessárias 100 quartos e 700 ou 800 pessoas, se calhar não tem. É um problema. E aí também esse projeto virá resolver ou ajudar a resolver essa questão de não termos camas à altura da necessidade. Temos depois vários turismos, a Casa das Pipas, da Quinta do Portal, com um projeto lindíssimo de Cisa Vieira, portanto, outra referência, também um prémio Pulitzer que aporta também à região muita procura, sobretudo para ver a obra, que acabam por ver uma quinta maravilhosa, lindíssima no coração do Douro. Mas temos mais turismo, temos o turismo do Solar dos Canavarros em Sabrosa, que está a funcionar e com uma capacidade tremenda. Estamos a falar de estruturas com poucas camas. Que é um bocado o problema que o Douro na globalidade tem. O Douro tem um problema, que é a falta de camas. E às vezes ficamos com a ideia de que já há turismo a mais, isto não há nada. Não. Sempre somos poucos e eu acho que quem o diz não mede bem, ou então fala a partir de Lisboa e não de quem cá está. Quem cá está sente que efetivamente há um crescimento tremendo, há cada vez mais pessoas na nossa região, felizmente, e nota-se de que há um turismo de qualidade. O turista que vem ao Douro já não é o pé de chinelo, não, vem o turismo com qualidade, o turismo que vem para consumir, para gastar, para ficar. Não é o turismo passageiro, embora o Douro e alguns circuitos rodoviários nós notamos de que há ali algum transporte que vai dar a volta ao Pinhão e regressa ao Porto, sim, ou vai por Sabrosa e sai por Alijó, ou vai por Sabrosa e sai pela Régua, ou vem pela Régua e sai por Sabrosa, e há esses circuitos rodoviários e que infelizmente gastarão por aí poucos valores, mas na grande maioria eu penso que não. Eu penso que o turismo é sustentado, é sustentável. E ainda não atingimos não atingimos de forma alguma as capacidades nas camas, sim, mas no território não. Uma das portas, há pouco falou nesses percursos rodoviários, uma das portas de entrada do Conselho, sobretudo a sul, é a estrada que liga o Pinhão a Sabrosa e que passa precisamente para Provozente, dá acesso 323. A Municipal 323, que entretanto arrancou com as obras daquela que é a primeira fase, que é a construção de alguns miradouros. Qual é a importância desta estrada? Porque é uma estrada que é capaz de suplantar o interesse único de dois concelhos, neste caso o Concelho de Alijó e Sabrosa, mas ser uma estrada relevante, muito relevante para a região. Vai mais para além do que Sabrosa e Alijó. Aquilo é uma estrada regional. É uma estrada que vai
que liga Sabrosa ao Pinhão, ao Concelho de Aljó, mas também recebe Vila Real. Portanto, passa a ser uma estrada da região. E eu tratei-a sempre como fosse uma estrada da região. E a minha luta para que fosse possível esta intervenção, estamos a falar de 2 milhões de euros. Não é brincadeira. Pode ser significativo para uma Câmara, mas... Para uma Câmara que tem 9 milhões de euros de orçamento é muito dinheiro. Mas para uma estratégia regional? Para uma estratégia regional, nacional até, eu diria, porque a estrada nunca devia ser municipal. E há 2 culpados, eu digo abertamente, já o disse noutros sítios, e eu também o digo aqui. A culpa também foi nossa de quem assinou aqueles contratos. No passado, em 1992, assinaram esse contrato de passagem da estrada para posse municipal. Não trouxe nenhum valor acrescentado, só nos trouxe despesa. E estamos aí à bica com ela. Se nós não fizermos este investimento agora de 2 milhões de euros, provavelmente daqui por 1 ano ou 2, se calhar são 5 milhões e mais. Com a insegurança que ela traz à plataforma, que transportes lá podemos fazer? Quem é que pode circular nessa estrada? Neste momento já há uma limitação de peso. Tivemos que a limitar às 12 toneladas precisamente para que os pesados abrandassem o peso à plataforma. É verdade que não é bom para nós fazer com que os autocarros, sobretudo a partir desta data, os autocarros de turismo não passam lá. É verdade que a maior parte deles carregavam o barco no Pinhão e saíam por aí acima e vinham para o Palácio de Mateus, mas lá é uma estrada regional. E se ninguém deitasse a mão àquilo, provavelmente amanhã todos estaríamos a lamentar de alguma situação menos conveniente, mais desastrosa, diria até. A intervenção que estamos a fazer neste momento é, sobretudo, dos muros de suporte para os miradouros, 19 miradouros que nós vamos aproveitar, e desses 19 miradouros têm 2 vertentes. Tem a vertente do miradouro em si, do espaço onde pode aparcar para apreciar, mas também vai nos dar alguma sustentabilidade à própria plataforma, não podemos negar isso. A segunda fase comporta todo o resto da obra. E se nesta primeira fase estamos a falar de cerca de 1 milhão de euros, 800 mil euros na segunda fase, estamos a falar de 1 milhão e 200 mil euros, onde temos alguns apoios por parte do Governo, porque se assim não fosse, estamos a falar na ordem dos 50%, porque se assim não fosse, provavelmente, muito embora a Câmara de Sabrosa tenha uma saúde financeira apreciável, não deixa de ser 1,2 em 9. Não deixa de dizer 1 milhão de euros se eu vou colocar na estrada, outras coisas vão ficar por fazer, se calhar alguma cultura que gostaríamos de apostar mais, provavelmente não conseguiremos, porque o dinheiro está canalizado para outro sítio. Não? Essa segunda fase da intervenção neste momento já é possível ter uma previsão? Sim, já está. Se não vai a concurso, deve ir para a plataforma, talvez. Já foi aprovada a abertura de concurso na Câmara, portanto, o projeto foi aprovado. A abertura de procedimento também, o regulamento de concurso, cada um tem cargos, as peças desenhadas, tudo isso já está aprovado na reunião de Câmara. Está para publicação, provavelmente, no Diário no da próximo República. verão. Já tem parecer não, está à espera do parecer precisamente da Cultura, para que possamos. Mas também não é de todo viável que, enquanto esta não terminar a primeira fase, a gente comece com a segunda. Porquê? Porque a plataforma, como o Luís conhece, não é muito larga e não nos permite ter lá, se fosse a mesma empresa a ganhar, mas um concurso público é difícil saber quem é que vai ganhar, mas no caso de que fosse a mesma, com facilidade, ela casava as 2 obras. Agora imagino que são 2 empresas diferentes. Uma questão de fazimento complicada. Vai ser difícil tratar aquela obra ou aquelas 2 obras em simultâneo. Pelo que eu pressuponho que, não ganhando a mesma empresa, mas este ano sim, vamos ter obra. Portanto, em princípio, no próximo verão já vamos ter uma autoestrada do Pinhão Sabrosa. Uma autoestrada não diria, mas uma plataforma mais segura. Em relação ao que está, com uma certeza. Plataforma mais segura, uma plataforma
com mais espaço de visitação. Uma plataforma onde vai ser possível estacionar um autocarro, que era impensável nos tempos idos. Onde vai conseguir, vai ter até alguns desses miradores, que vai ter uma pérola, uma pérola com provavelmente uma trepadeira, uma sombra para uma fotografia mais bonita. Aquele miradouro lindíssimo que nos dá aquelas imagens maravilhosas do Pinhão. E que Miguel Torga tão bem descreveu. E que o Miguel Torga cantou à parte a sul logo da cavadinha. Vai ter lá um espaço onde até aqui, para tirar lá 2 fotografias, arriscava-se a ser atropelado. Vai passar a ter lá um espaço aprazível onde pode estacionar o seu carro, pode tirar a fotografia, pode regressar, quiçá até fazer um pequeno piquenique. Exatamente. Num contexto, portanto, numa perspectiva um bocadinho mais alargada, toda esta questão destas estradas municipais, e são dezenas pela nossa região fora, se calhar esta do Pinhão Sabrosa será o exemplo mais paradigmático, toda esta filosofia de entregar às câmaras municipais é um enorme esforço, e agora pergunto-lhe um bocadinho também como Vice-Presidente da Comunidade Intermunicipal e tendo conhecimento também da realidade um pouco dos outros concelhos, isto é uma estratégia que traz enormes responsabilidades a câmaras que não têm capacidade financeira, independentemente de estarem de boa ou má saúde. Estamos a falar de investimentos avultadíssimos. É difícil. Eu penso que nesta situação das estradas, como em algumas situações, se calhar, se quiséssemos depois ir por aí, de transferência de competências, há aqui algumas, que é o sacudir a água do capote, o retirar da minha responsabilidade. E os governos, os sucessivos governos, tiveram um bocado isso. Por exemplo, esta estrada 323 para o Pinhão. Quantas estradas chegam ao Pinhão que são municipais? Só a de Sabrosa. Porque se me dissessem assim, todas as que chegam ao Pinhão são municipais. Mas isso não quer dizer que as outras estejam muito melhores. Sim, mas tomara o Estado, não digo o Governo, porque este Governo nem foi este Governo que passou as estradas, ela já estava lá. Mas o Estado, ao transferir para os municípios estas estradas, está a desresponsabilizar-se das situações que ela tem. Isso não é connosco. Se olharmos para, não sei se recorda, quando lá embaixo em Moura, não é? Borba, que caiu aquele talude, sim. Foi a primeira coisa que o Sr. Ministro disse. A estrada é da Câmara. A estrada é municipal. Pois. Porquê? Porque realmente temos sempre a desresponsabilização. Isso não é comigo. Sei lá, como o vizinho, não tem nada a ver. É que estamos a exigir a câmaras municipais que podem não estar sequer tecnicamente preparadas, quanto mais financeiramente. Nem tecnicamente, não estão habilitadas, nem tecnicamente. Tanto não estão tecnicamente que eu tive que comprar o projeto. Pois. O projeto que está a ser desenrolado na 323, eu não o fiz na Câmara Municipal. Não tinha especialidades para aquilo. Tive que comprar, eu fui ao mercado e comprei o projeto. Abri um concurso, concorrer uma data de empresas e adjudicamos. Quer dizer, se eu tivesse essa capacidade técnica, o Estado tem. O Estado criou uma estrutura, que as infraestruturas de Portugal têm gabinetes de projetos, têm projetistas, têm engenheiros, têm arquitetos. Compram a grande obra, mas esta obra era facilmente feita por eles e nem isso conseguimos. Nem isso conseguimos. Portanto, tudo isso são despesas que nós temos que fazer na rua. Quando dizemos a transferência vai acompanhada de um envelope financeiro, esta não veio. Nós temos aquela estrada desde 92. Como tenho... Porque Sabrosa fez logo... Nós não fazíamos a coisa por menos. Portanto, quem estava na altura na Câmara não fazia isso por menos. Nós ficamos logo com 3. As 3 principais estradas, ficamos com elas. Sabrosa-Pinhão, 322 322-2 São Martinho-Ferrão e a 323 Sabrosa-Balsa. Só na Sabrosa-Balsa a Câmara gastou 1.100.000 euros. É verdade que foi financiada, mas foi no tempo em que ainda eram financiadas. Sim, hoje em dia também não é possível financiar. Mas as coisas não são financiadas, as estradas não são financiadas. E ainda fiquei com esta, que agora já custou 2 milhões. Veja, a de Sabrosa Balsa já foi refeita em 2009.
custou 1.200.000, hoje custava quase 2 milhões de euros. Não só pela destruição contínua que tinha, mas sobretudo dos anos que já passaram por ela. Hoje tem lá uma plataforma boa, mas custou-nos 1 milhão de euros. Foi financiada depois, impecável, porque senão lá está. Nós herdamos uma Câmara com 10 milhões e meio de euros de dívida. Não é? Quando se diz que hoje a Câmara hoje está bem financeiramente, pois, mas eu tinha lá 10 milhões e meio de euros de dívida. Hoje não tenho dívida, felizmente não tenho, porque tivemos uma boa gestão. Não é? Hoje pago a 3 dias porque tivemos uma boa gestão. Eu passo o ano sem faturas a pagar a ninguém porque tivemos uma boa gestão. E isso, e o Luís passa por ali muitas vezes, vê a quantidade de obra que mesmo assim se fez. Porquê? Porque houve uma boa gestão. E também é assim que se usam os bons dinheiros públicos. Às vezes não chega a gastar por gastar. E quando há bocado lhe dizia de que fazemos a nossa cultura é toda gratuita, dificilmente cobramos um espetáculo, seja ele qual for. Seja ele qual for. Desde o B.B. King, que levou àquele parque mais de 20 mil pessoas, foi gratuito. A todos os espetáculos que, entretanto, têm acontecido, desde os HMB, aos Calemba, ou uma data de grupos que por aí vieram, nunca ninguém ali pagou nada, tanto faz seja no espaço aberto como seja no espaço fechado. Também por isso é que só se pode acontecer quando temos uma situação financeira que acompanhe isso. Felizmente, temos conseguido. E eu ainda ontem dizia, e repito, não tenho nenhum problema em dizê-lo, se o investimento na cultura custa muito dinheiro, quanto é que custaria a ignorância? É verdade. Aproveitava agora para lhe perguntar, na qualidade também de Vice-Presidente da Comunidade Intermunicipal, aqui há 3 programas atrás tivemos aqui José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara da Régua, que disse que há uma nova abordagem do Douro e que se tem sentido na prática, por exemplo, na questão da Casa do Douro e noutras questões, na questão da defesa da linha do Douro, há uma nova dinâmica entre os autarcas da região. Partilha desta visão e tem também essa percepção? Completamente. Não só por fazer parte da direção, como é óbvio, e que me orgulho de fazer parte, temos um novo paradigma na Cimedouro. E temos um novo paradigma por culpa nossa, por culpa do Presidente da CIME, por culpa dos 19 municípios, dos 19 Presidentes de Câmara. Isto há uns tempos provavelmente era impossível estarmos a falar de um consenso de 19 municípios que têm pelo menos 2 cores político-partidárias, eu diria até 3, porque temos lá independentes, PS e PSD. Uhum. É uma das maiores CIMs do país, em termos de representação. Não é mesmo a maior. É a maior CIM do país, representa em área, é a maior CIM do país. Em municípios também é uma das maiores, e representa 205 mil pessoas, mais ou menos. Perdão. Há uns anos atrás, e eu estou à vontade para falar, porque a Câmara de Sabrosa era vice-presidente da anterior gestão, mas este novo paradigma que a direção quis colocar ao serviço dos 19 municípios, e que paradigma esse? É a partilha. É uma situação de a responsabilidade é de todos. O Presidente não é responsável porque é Presidente, ou a direção da CIM não é responsável porque são da direção. E isso também não está concebido em nós nem no resto dos colegas. Nós tomamos uma decisão, não tem que ser unânime. Temos Presidentes de Câmara que não concordam. Mas no ato de votar, de decidir, é a favor de todos. Então contem connosco, contem comigo. E isso demonstra o quanto estamos preocupados e o quanto também somos colaborativos. E quando nós já temos uma ideia de partilha essa, que depois é corroborada por os mesmos colegas, não só porque gostam da partilha, mas também porque acham que ela é importante para o território.
Nós temos que estar unidos. E nós já tivemos situações que, se não fosse a nossa união, não tínhamos tido direito a nada. Podemos referir, sobretudo quando se trata de dinheiro. Fundos comunitários. Quem recebe mais, quem recebe menos. Porque é que tu recebes os 10 milhões e eu só recebo 1? Ou há critérios que definem muito bem isso, ou ninguém fica para trás. E nós puxamos igual por todos. E não é preciso que nos digam que temos lá, nos 19, câmaras grandes, nós sabemos. E respeitamos-los. E não temos inveja deles. E eles também não têm inveja de nós. Quando olho para um presidente de Câmara como o Rui Santos, que diz assim: quanto melhor estiver os meus vizinhos, melhor estou eu. Este também é o discurso que ele tem. Isso significa que também olha um bocado para a região. Também está preocupado com a região. Porque senão olhava só para o seu umbigo e dizia: o que é que eu dependo da cima? Pouco ou nada. Sou autossuficiente. Não é? Sim, podia haver essa tentação. Trabalho noutro patamar, a capital distrito. E não, o Rui tem tido uma participação na cima, é verdade, sempre com muita responsabilidade. Quando digo o Rui, digo a Câmara de Vila Real. A Câmara de Vila Real tem tido um comportamento bom. E se não fosse assim, não havia também esta postura de todos. Eu tenho quase a certeza que não haveria. A Câmara de Vila Real, a Câmara de Lamego, por exemplo, na discussão do Prover. O Prover vem da anterior executivo, da anterior legislatura, uma controvérsia tremenda de uma votação que ninguém concorda com o Prover. E nós conseguimos levar um Prover, discutir um Prover, aprovar um Prover, levá-lo à Comissão de Coordenação e ser aprovado e ser aceite. E estamos hoje com obras já no terreno financiadas pelo Prover. Como sabe, um plano de eficiência coletiva e de valorização e aproximação, de coesão territorial. Podíamos estar a falar dos PARUs, que é onde há a maior machadada entre o que é um PEDU e um PARU. Nem isso nos dividiu. Veja, uma cidade como Lamego ou como Vila Real tem PEDUs. A Régua também é uma cidade, Moimenta da Beira, Moncorvo, são PARUs. E estarmos a mudar as siglas é passar de 14 ou 15 milhões para 1, qualquer coisa milhão. Estamos a falar desta decalagem. Está a ver? E nem isso foi. É óbvio que isso não fomos nós que o fizemos, não foi assim, mas sim contrariou, tentou, e sabe que estamos a conseguir levar a nossa água ao moinho, e não temos a oposição dos que têm PEDUs, que podiam dizer assim: eu tenho um PEDU, tenho o meu problema resolvido, vou agora estar aqui preocupado com umas centenas de euros que vós ides receber mais ou menos. Não, estão connosco, estão lá do nosso lado, a dizer: sim senhor, a bola para a frente, tem-nos que lá ir, tem-nos que regatear, quem não fala. Fomos os únicos que no Conselho Regional votamos contra, dissemos que não votávamos, não aprovávamos o pacto não aprovávamos a reprogramação, muito menos o pacto, porque não concordávamos com o que estava a ser feito pela Comissão de Coordenação na discriminação negativa a que o Douro estava a ser votado. Fizemos uma parceria entre o Douro, as Terras de Trás-os-Montes e o Altâmega para termos mais força, para irmos discutir, e conseguimos. Esse conjunto de CIMs agora que falou agora pode ser o futuro de uma regionalização aqui na região? Eu sou a favor. A regionalização tem que ser maior do que isso. Não podemos estar a falar 3 CIMs fazer uma região. Não concordo. Certo. Mas essa é a minha visão. Uma região tem que ser uma região, não sou todo. Há muita gente que acha que o Porto não deve fazer parte, devia ser retirado desta equação, as NUT2. Por isso é que eu lhe perguntei: pode criar um novo centralismo que hoje nós sentimos em relação a Lisboa? Sim. Eu acredito, sabe que isto é um ciclo. A gente olha, e o Porto queixa-se de Lisboa, do centralismo de Lisboa. Sim.
E Lisboa queixa-se de Vila Bruxelas. Real, Vila Real queixa-se do centralismo do Porto. Sim. Eu queixo-me do centralismo de Vila Real. Certo. Provavelmente a freguesia de São Martinho de Anta queixa-se do centralismo de Sabrosa. Concelho de Sabrosa. Portanto, isto está encadeado. Agora, o que eu acho é que devemos é não andar a discutir as regiões, ou melhor, nós devemos discutir as regiões, não a capital da região, nem a zona geográfica da região. Eu acho que isso devem ser cenas para outros capítulos. Ok. Primeiro temos que dizer, queremos ou não queremos a regionalização. Bem, Porque o erro, nós não podemos cometer o mesmo erro que cometemos no passado. sim. Ao nível da regionalização, não, nem pensar nisso. Eu não posso, ao nível da regionalização, andar a discutir hoje se a capital da região vai ser Vila Real, ou Mirandela, ou Porto, ou Rego, ou Chaves. Chaves. Fazer até chegarmos lá. Não, primeiro temos que dizer, queremos ou não queremos. Nós queremos que nos façam a gestão do nosso dinheiro a partir de Lisboa ou queremos ser nós a fazê-lo? A mim se me disserem também assim, entre ser de Lisboa ou de Porto, qual é a diferença? Hoje com os meios eletrónicos que temos, tanto nos faz. Não é? Tanto provavelmente vamos ser chicoteados por uns como por outros. Bom, eu sou favorável à regionalização porque eu acho que nós, mais perto, tendo a decisão mais perto do território onde esses valores são necessários, penso que também se fará, sobretudo, mais democraticamente. Porque neste momento, quem é que distribui os fundos? As comissões de coordenação. E as comissões de coordenação são democráticas. Não são eleitos. Está lá ninguém eleito. Então, se não está lá ninguém eleito, nutro por o Dr. Freire de Sousa uma admiração e uma amizade enorme. Porque ele também é amigo das regiões. Ele também gosta de ajudar. Ele gosta de estar do lado das soluções, não está do lado dos problemas. Mas terá lá os seus problemas, terá lá as suas indicações, como é óbvio. Mas ele próprio diz, eu não sou presidente. Porque nós às vezes chamamos, eu presidente da comissão, eu não sou presidente nenhum. Eu estou cá, nomeado. Até que alguém diga, a partir da manhã não está. Eu não estou porque eu não fui eleito. Se eu fosse eleito para um mandato como é o presidente, aqui os únicos presidentes são os presidentes de Câmara. Democraticamente eleitos. E ele assume uma coisa dessas. Agora, estar como está, não, também não concordo. Dizermos que as CIMs é pouco mais do que a municipalização. Até porque as CIMs são pouco profissionais, porque a lei não lhe confere. Tem grandes os políticos, quando uma CIM é gerida por um Presidente de Câmara que faz duas coisas em simultâneo, ou neste caso, por três, porque o Presidente que temos é um Presidente de muita partilha, é um Presidente que não gosta de decidir sozinho, não odeia ter que tomar uma decisão sem ouvir os seus colegas, e eu penso que isso é bom, e ele, quando às vezes, desculpa estar-te a incomodar, mas ainda na terça-feira, véspera de feriado, 6 da tarde, recebemos um mail da Comissão de Coordenação com um novo mapa de análise de distribuição de fundos da reprogramação 2020 e que para uma reunião temos que decidir, dia 6, segunda-feira, às 3 da tarde, temos de estar no Porto para decidir. E eu não estou à vontade para lá ir sozinho. Claro. Conseguimos juntar 75% dos presidentes de Câmara às 6 da tarde, de terça-feira, de véspera de feriado, para decidirmos, para estarmos mais confortáveis na segunda-feira a dizer à Comissão de Coordenação, sim senhora, não senhora, nós vamos dizer sim, nós vamos dizer não, conte connosco para assinar o pacto, conte connosco para dizer que sim senhora, vamos aceitar a reprogramação. Ele podia ter dito e ficar muito bem lá para o Presidente da Comissão, Sr. Presidente, sim senhora, então conte lá comigo que eu vou dizer. E depois, se calhar, tinha medo de Presidentes de Câmara a dizer, mas porquê é que disseste que sim? Se os valores não são os que a gente tinha discutido. Está a ver? Portanto, até aí, acima mudou, e mudou para melhor. Porque tudo que é partilhado é mais discutido. E lá está. E dizer assim, estão todos de acordo? Não. Não estamos. Mas sempre com o mesmo discurso. Que é, hoje sou penalizado eu, amanhã sou beneficiado. Hoje és beneficiado tu, amanhã vais ser penalizado. Se calhar não precisa de ser nos mesmos valores, mas também só assim é que ganhamos consensos, e esta vida faz-se de consensos,
porque discutir e estar sempre do lado da negação, sem termos grandes alternativas, sem conseguirmos ir lá dizer não é assim, mas tenho aqui uma proposta. Isso é o que nós fazemos. E sabe que fomos a única CIM na reprogramação que está em vigor que apresentou um documento a nível nacional, que apresentou um documento válido para a programação 2020, para a reprogramação e para o novo programa 2030, para o qual nós entregamos um documento com referências muito claras a 3 grandes projetos. Exatamente, a linha do Douro, a via navegável. Ferrovia, rodovia e a navegabilidade. O IC26, era faltava isso. Era o IC26 na rodovia, mas não é o IC26 a partir da Régua, como muitos quiseram fazer. Pois, da Régua. E até em Mosão Frio. Não, o IC26 vem de Amarante. Muito bem. Para servir Mosão Frio, para servir Santa Marta, atravessar a Régua e seguir depois para o seu destino, para Trancoso. Isso sim, para desencravar todos aqueles municípios na parte alta, pelo menos, como Taboaço, Armamar, provavelmente um acesso à Pesqueira, Penedono, Sernancelho, por aí fora, até Trancoso. A navegabilidade do rio. Mas porquê que o rio não há de noite transportar mercadorias e de dia fazer o turismo? Eu, por exemplo, sou favorável a que isso se desenrole. Eu e os nossos colegas, quase todos, assim, toda concorda com isso. A ferrovia. A ferrovia é uma vergonha. Nós discutirmos a ferrovia, hoje quase que até achamos isso uma brincadeira. De mau gosto, como é óbvio. Porque quando toda a gente que tem dinheiro, eu digo toda a gente na Comunidade Europeia, como sabe, tivemos fomos defender a linha do Douro ao Comitê das Regiões. Ao Comitê das Regiões fomos lá defendê-la com um expert da matéria, o professor Manuel Tão, sim. E sabe o que é que estarmos numa sala onde de 40 e não sei quantas linhas, só 3 tinham uma viabilidade e uma aprovação tremenda. Uma delas era a Douro, a outra era lá para a Suíça e outra na Alemanha. Valorizada, 160 milhões de euros. E sabe o que é que nos diz um deputado lá? O governo a quer. O governo não quer esta linha. Bom, se é o governo que não quer, a gente também que acaba de fazer, não é? Mas temos que lutar contra elas. E nós não perdemos uma oportunidade de dizer o quanto nos choca o governo não apoiar a revitalização, a reabertura da linha férrea até Espanha. Não adianta dizer que bate numa parede lá em Espanha. Ela não bate em parede nenhuma. Ela tem um desvio natural e normal para Salamanca. Por como é que chama aquilo? Vila Franca das Naves, acho eu. Sim, sim. Bom, e fazer o entroncamento das outras 2 linhas, mas queremos melhor do que isso. Claro. Eu já ouço falar na possibilidade, numa promessa de que Vigo, Bragança por Sanabria, veja-me só numa linha completamente nova, quanto é que isso não custa? Isso deve ser para enganar meia dúzia de cidadãos. Sr. Presidente, muito obrigado pela sua presença. Não temos mesmo tempo para continuar a nossa conversa. Tenho a certeza que havia aqui mais 2 ou 3 assuntos muito mais. que ainda íamos tocar certamente. Mas para cá dos Montes, uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM, tem a apresentação de Luís Almeida e a edição de Daniel Pinto. Hoje ficamos por aqui. Nós regressamos na próxima segunda-feira às 22 horas. Muito obrigado.